Oi turma, a gente está de volta e hoje a gente vai entender um pouco sobre funções, o que é uma função e como ela funciona. Bem, a gente já falou aqui sobre procedimento e função e procedimento é quase a mesma coisa. Se você entender procedimento, também vai entender função. A diferença é, o procedimento você tinha ali um bloquinho onde você colocava ali aqueles comandos e aquele bloquinho só era chamado quando você chamasse lá no programa, era um bloquinho pelo lado de fora do programa. A função também é isso, só que ela tem um a mais. A função você consegue tratar essa resposta que vai ter o retorno ali e você vai ter um retorno independente. Você não vai só mexer, fazer uns cálculos ali, você vai ter um retorno. Você vai entender isso aí na prática. Vamos começar? Lembra aqui que eu falei daquele programa, aquele algoritmo que a gente usou lá no exercício 2 ainda? Espero que você tenha usado isso. Eu vou copiar ele todo. Vou apagar tudo que está aqui e vou colar ele aqui. Esse algoritmo foi bem grandinho até aqui, né? Ele pega aqui, ó, da linha, a gente começa a contar aqui da variável, né? Do 13 até o 55. Na verdade, vamos começar aqui do início, de 23 a 55. Tirando isso aqui, vamos voltar para 53. A gente teve aqui umas 30 linhas de código. A gente vai transformar isso aqui em 3 linhas de código, sim, porque isso aqui vai ficar tudo dentro da função. Assim como o procedimento, a gente vai pegar aqui, ó, tirar todo o processamento, que lembra que a gente aprendeu que a gente tem entrada de dados, processamentos, várias coisinhas? Então, tudo isso aqui a gente vai jogar, toda essa parte que a gente tem uma formatação, que tem esses cálculos aqui, que tem esse se não, vai para dentro da função. Vou recortar isso aqui, eu aperto Ctrl X que ele recorta, e aqui agora eu vou vir cá em cima e criar uma função. Debaixo das variáveis do programa principal, a gente cria uma subrrotina, um subprograma, uma função. Então eu coloco aqui função, eu coloco o nome dessa função, vou chamar ela de voto. E aqui dentro eu tenho que colocar o tipo dela. Eu vou colocar x do tipo inteiro. Júnior, x? Para que esse x? Esse x vai ser o nosso parâmetro, porque a gente vai passar essa idade aqui, que é um inteiro, para dentro do x. E aqui depois eu vou colocar um igual caractere. Você vai bugar, não tem problema. Só me segue aqui. Eu vou pegar aqui, colocar um fim função aqui no final. Fim função. E aqui eu vou colocar aqui dentro, eu vou colar aquele código. E agora, me explica, Juno, por que diachos tem caractere aqui, sendo que x é inteiro? Simples. Lembra que eu falei que eu posso tratar um dado aqui dentro da função diferentemente do procedimento? Então, eu vou entrar um valor de idade, que é x. Eu estou dizendo que x vai receber o valor da idade, só que eu vou retornar para ele essas frases. Eu não vou imprimir isso aqui na tela, eu vou imprimir lá fora da nossa função. Então, eu vou apagar o escreva, deixar só as frases. Eu vou mandar só essas coisas aqui dentro desse caractere, entendeu? Não vou pegar e mandar tipo, manda o valor, não faz sentido. Ou então, imprime na tela. Eu não vou mandar imprimir aqui dentro. Existem algumas coisas que não são regras, mas existem os bons modos dos programadores. E dentro desses bons modos, a gente costuma trabalhar só processamento. A gente não costuma trabalhar input aqui dentro. Tipo, a gente não costuma imprimir na tela dentro de uma função, que isso deixa o nosso código muito ilegível, muito bagunçado. Então aqui dentro a gente só costuma atribuir valores, calcular e essas coisas. Então, para eu guardar isso aqui e mandar de volta, eu preciso ter uma variável local aqui dentro. Então eu vou vir cá debaixo do nome função, colocar var e colocar aqui o nome de uma variável. Eu vou chamar de resposta, do tipo caractere. Agora você vai começar a entender, tá vendo? Que eu vou ter uma variável aqui que vai voltar, que é do tipo caractere, por isso tá caractere. Eu poderia voltar qualquer coisa aqui, poderia voltar inteiros, reais, qualquer coisa assim, não tem problema. Ele pode entrar no valor de um tipo totalmente diferente e voltar no outro totalmente diferente. Esse é o lado bom da função, que o procedimento não é capaz de fazer. Debaixo aqui eu tenho que ter o início, porque é uma subrotina, um subprograma, e eu vou dizer que o resposta vai receber esse texto se for menor de 16. Agora em diante só vou copiar isso aqui
e colar aqui onde tem escreva. Beleza. Eu acabei de dizer que a minha função vai fazer isso aqui tudo para mim. Só que para isso funcionar, eu preciso de dar um retorno agora, né? Porque, ó, antes disso, eu vou pegar aqui embaixo e vou mandar escrever o resultado lá de cima. Como é que eu faço isso? Para obter o resultado de lá, eu preciso de criar uma variável aqui fora, atribuir ela o valor da função, ou então eu posso imprimir direto. Para imprimir direto aqui, eu posso colocar simplesmente um escreva e coloco aqui o nome da função. Qual é o nome da nossa função? É voto. E aqui dentro eu vou passar o parâmetro. Nosso parâmetro que é a idade. Ele vai ir lá no voto, mandando a idade para x e vai retornar um caractere. Então agora a gente pega. Se eu rodar esse aqui, ainda não é o ideal, porque eu tenho que ter um cara aqui que se chama retorno. Então, aqui no fim C, depois do fim C, depois que acabar o programa todo, antes de eu pegar e acabar minha função, eu vou colocar aqui retorne e eu coloco o nome da variável que é para retornar. Qual que é a variável? É a resposta. Resposta. Então, eu estou falando, para ele retornar a resposta, aqui ó, nessa parte. Ele entrou com essa e retornou nessa. Aí no final, o que vai chegar de novo aqui vai ser a segunda parte, que é o nosso retorno. Vamos rodar isso aqui. Digite a idade. Meu nome, eu tenho 19 anos de idade. Seu voto é obrigatório. Viu? Simples assim. Vamos rodar isso aqui passo a passo. Rodar passo a passo. Vamos lá. Ó, ele está lá em cima no algoritmo, no nome. Olha como ele trabalha, é bem semelhante no procedimento. Ele pula para a variável, ele lê a variável que tem ali que é a idade, ele pula para o nome da função, mas ele vai passar direto. Por que ele passou direto? Porque ainda não foi convocada. Pulou aqui para o início, escreva, por gentileza, digite sua idade, leia, por gentileza, sua idade. Minha idade é 50 aninhos de idade. Aí ele vai chegar aqui no escreva, só que o que vai acontecer? Ele não vai escrever de uma vez, ele vai voltar aqui no voto, mandando a idade para lá agora. Ó, ali ele voltou lá e mandou para a variável daqui, dentro da função. Porém, olha aqui, ele já identificou qual que vai ser a resposta aqui, né? E ele já me criou aqui uma variável chamada retorno, que é uma variável que não existe. Ele simplesmente é uma variável que está dentro do voto, tá vendo? Ele não está no escopo global. Então, é uma variável local, que não conversa com o que está lá fora, ele só conversa com o que está aqui dentro. A única forma dessa resposta chegar lá é por intermédio do retorno. Que o retorno ele é um cara que consegue pegar uma variável local e mandar o valor dela para dentro daqui. Então ele me cria aqui essas duas variáveis, que é o x, que eu passei aqui no cabeçalho da função, e esse retorno, que é do tipo caractere. Essas duas variáveis, quando eu passar a função, elas vão deixar de existir, simplesmente assim. Se eu passar 100 vezes por ela, elas vão ser criadas de novo. E aí, 100 vezes elas vão deixar de existir. Vamos continuar? Continua ali na resposta caractere. Aí ele criou ali resposta temporariamente também. Idade, tal. Retornou a resposta. Pulou aqui para o fim da função. E agora vai me imprimir na tela. Imprimiu ali seu voto obrigatório e acabou o algoritmo. Aí tu me fala, Júnior, mas qual que é o resultado real aqui no meu programa? Simples, tá vendo que a gente deixou muito mais organizado? Imagine que se aqui você tivesse 50 locais diferentes do seu programa que tinha esse mesmo cálculo aqui. Você tem 50 vezes esse código. Então aqui você tem uma vez só e você chama ele mandando o parâmetro e ele retorna. Ou seja, em uma linha você vai economizar 49 vezes essa digitação toda. Imagine um programa gigante, um programa real. E outra, ficou muito mais organizado. E aqui eu te falo, a questão das variáveis. Existem as variáveis globais, que são essas que estão no programa principal. Tá vendo? Aqui no caso só tem uma, que é a idade. E existem as variáveis locais, que estão dentro das minhas funções, dos meus procedimentos, que só se conversam. Por exemplo, resposta e x só vai ter valor aqui dentro dessa função, assim como se fosse um procedimento. Se eu colocar aqui, ó, escreva x, ele vai dizer que não existe. Olha. Ó, escreva x, variável x não existe. Por quê? Porque essa variável, de novo repetindo, ela é uma variável do tipo local.
ela é do tipo inteiro, mas ela é local, ela só existe nesse mundinho dela, ela não existe fora disso. Mas aí você me fala, tá bom, então por que eu não simplesmente não declarei essa variável aqui fora no principal? Aí, meu filho, vem a questão de espaço. Imagine que você está rodando um programa gigante e esse programa ele tem a base, as variáveis locais dele e tem as funções e os procedimentos. Agora imagine um programa que o tempo todo usa muitas funções. Se todas as funções fossem globais, tivessem variáveis globais, imagine o quanto isso não iria gastar na sua memória, porque cada variável ela reserva um espacinho na memória do seu computador quando o programa está executando. E a variável global, como você viu aqui na execução, ela já é criada logo de início. Querendo ou não, ela vai gastar espaço. A variável local, que é aquela escopo, ela só é criada quando é chamada função. Então você economiza muito. Imagine um programa que tem, sei lá, 500 funções. Imagine que vai ser 500, 1.500 variáveis a mais executando em tempo real. E é por isso então que nós usamos as funções com variáveis locais, os procedimentos com variáveis locais, porque a gente não vai precisar disso depois. Entendeu? É muito fácil, não tem complicação. Se tiver alguma complicação, repete que você entende. E é isso, eu vou salvar esse código aqui como deixa eu salvar ele aqui, eu vou salvar como salvar isso aqui como função, beleza. E eu vou upar lá no meu GitHub. Eu também falo para você upar o seu código lá no GitHub. A gente sempre salva lá, beleza? Deixa o gostei, se inscreve, dá uma olhadinha no link do nosso curso de produção que ensina a editar vídeo, gravar áudio e coisas do tipo, que tá ali no primeiro link da descrição, tá bom? Te vejo na próxima aula do nosso curso de algoritmos. Valeu, falou e tchau, tchau!